Fala galera! Nessa aula nós vamos falar sobre a iniciação à dança em geral, independente da idade que o aluno chega para você ou da modalidade que você atua. Quando chega um novo aluno para você, como que você decide em qual turma colocá-lo? Responde aí para mim, rapidinho, mentalmente. Responde na sua cabeça aí. Como que você decide em qual turma que você vai pôr esse aluno novo? É de acordo com a faixa etária, o nível da turma, ou então de acordo com o horário que o aluno está disponível? Eu sei que as barreiras são inúmeras para que a gente consiga captar alunos. Então a gente tem que facilitar aí ao máximo para que esse aluno se matricule conosco. Mas deixa eu já começar citando para vocês um autor que fala sobre essa iniciação ao esporte, iniciação à modalidade. O sobrenome dele é Hoffman, autor do livro Guia de Condicionamento Físico. Ele fala que quando o atleta, no caso aqui, o bailarino, ainda não está acostumado com o padrão de movimento e o executa em uma velocidade acelerada nos estágios iniciais, isso pode causar uma diminuição no controle de movimento, ao invés de fazê-lo evoluir. Ou seja, você colocar esse aluno novo numa turma que tem a mesma faixa etária, mas que já está aí há 2, 3 anos dançando junto, ou por ser o único horário que ele está disponível, pode retardar a evolução desse bailarino, o desenvolvimento na dança desse bailarino. Além, claro, de ele acabar se desanimando por conta de não conseguir acompanhar a turma. E aí ele acaba até fazendo essa aula experimental e não voltando mais, porque o padrão de movimento, apesar de que a dança muda o tempo todo, mas a gente sempre tem um padrão de movimento. Um professor sempre tem um padrão, uma forma de ensinar, enfim. Então, se ele não está acostumado com isso e se joga, ele provavelmente não vai conseguir acompanhar, vai se desanimar. Pode até ser que ele fique, mas a evolução dele vai ser bem mais lenta do que se ele fosse colocado numa turma ideal para ele. Como seria a iniciação ideal, porém utópica para a nossa realidade, na minha visão? Que as aulas de dança funcionassem basicamente como uma faculdade. A cada semestre, novas turmas sendo formadas e o aluno não pode entrar numa turma que já está formada, ele tem que entrar e começar do início. E aí, conforme vão passando os semestres, os alunos vão evoluindo, eles vão subindo de nível. Mas a turma permanece sempre a mesma. Um ótimo exemplo que nós temos aqui no Brasil de uma escola que funciona assim é a escola do Bolshoi no Brasil. Mas sabemos que são pouquíssimas as escolas que recebem tantos alunos assim para poder abrir novas turmas a cada ano ou a cada semestre. A modalidade de balé clássico é a que mais se aproxima de conseguir fazer essa evolução de nível. Até dependendo do método, a gente tem essa passagem de nível até chegar na formação. Mas, e nas outras modalidades? Como é que funciona? Cada região é de uma forma, então como que a gente faria essa iniciação? Como proceder? Vamos lá. Eu vou falar o que eu faria, mas essa não é uma verdade absoluta, mas é algo que pode caber bem para a maioria das escolas aí do Brasil. Imaginando então que a sua escola não tem condições de abrir uma nova turma a cada semestre ou a cada ano para cada modalidade. Imagine, se você trabalha com sapateado, jazz contemporâneo, balé, danças urbanas, você teria que abrir 5 novas turmas a cada ano. E aí os alunos que querem entrar na tua escola não poderiam entrar no meio do ano. Teriam que esperar um ano, então você acabaria correndo o risco desse aluno ir procurar uma outra escola de dança. Então, o que eu sugiro e o que eu vejo que é uma boa opção, e que algumas escolas já até aplicam, são as aulas de nivelamento. Como seria uma aula de nivelamento? Assim que o aluno chega para você, querendo fazer uma aula experimental ou se matricular na sua escola, você oferece para ele a turma desejada, porque também não tem cabimento a gente colocar um aluno com 16, 20 anos numa turma de baby class, né? Isso também não cola.
Então, você colocaria na turma que você acha que mais adapta para ele. Claro que também não colocaria numa turma avançada por conta do horário. A gente tem que ter esse discernimento também. Colocaria numa turma que ele conseguisse acompanhar, que talvez estivesse um pouco mais na frente, mas que ele conseguisse acompanhar, e obrigaria esse aluno, então, a fazer por pelo menos um semestre aí, uma aula de nivelamento uma vez por semana. Ah, mas daí eu vou ter que ter uma aula de nivelamento para cada modalidade, então não compensa. Não, você pode juntar as modalidades. Por exemplo, junta lá a turma de contemporâneo, jazz e balé. E pega todos esses novos alunos e faz uma turma de nivelamento. E aí o que você vai ensinar nessa turma, ou o professor que for dar a aula? Vai ensinar as questões básicas. O que é esticar a ponta, o que é um plié, que é o básico da dança, né? Porque às vezes você fala lá pro aluno, faz uma quinta posição de braços. O aluno nem aprendeu as posições de braço. Ele vai ficar perdido, vai ter que ver o que é a quinta posição de braços e ainda ver o que o professor está passando com o corpo, com a perna, enfim. Então, mistura muito a cabeça dele. Agora, se ele chegar na aula já sabendo o que é uma quinta posição de braço, o que é esticar a ponta, o que é fazer um flex, já vai facilitar muito a vida dele. Ele vai conseguir se desenvolver um pouco melhor. De repente, passou esse um mês que você ensinou a nomenclatura básica, né? Ensinou os passos básicos para ele. Começa a migrar para a modalidade. Ensina o que é fazer um rolamento, o que é, de repente, fazer um passê, né? Enfim, isso vai mudar de escola para escola. Como eu falei, não tem como dizer, faça isso que o aluno vai poder ir para a tua turma. Porque eu não sei o que você passa nas tuas turmas. Beleza? Ficou claro? E se mesmo assim for inviável para você, porque daí você tem a turma de sapateado, de danças urbanas, de dança de salão, que não se encaixa, né, nesse nivelamento, o que você pode fazer? Faz um nivelamento de tira dúvidas. Aí, claro, você obriga também esses novos alunos a participarem dessa aula de nivelamento, mas que funciona como um tira dúvidas de um cursinho, por exemplo. O aluno vai lá e fala, essa semana o professor passou um movimento que era mais ou menos assim, como é que faz? Né? E aí, claro, você precisa pôr um professor que esteja apto, que tenha pelo menos uma base das modalidades que tem na escola, para que ele possa fazer esse nivelamento. Então, basicamente, a iniciação à modalidade é isso. Não joguem um aluno iniciante numa turma intermediária. Isso vai fazer com que o aluno se desmotive, se desanime, você pode até acabar perdendo esse aluno. Então, resumindo, o que não dá para fazer é colocar esse aluno numa turma que ele não esteja apto. Mas volto a dizer, essa é uma opção que eu encontrei. Não é uma verdade absoluta, que tem que ser feito assim. Mas, pelas escolas aqui da região não terem tantos alunos a ponto de criar novas turmas, essa foi a maneira que a gente encontrou de nivelar os alunos e conseguir fazer com que eles permaneçam na escola, na turma e se adaptem de uma maneira mais fácil. Comente aqui embaixo dessa aula a sua opinião sobre isso. É possível fazer dessa forma na sua escola? Ou se você faz de alguma outra maneira, comente aqui, porque a realidade da sua escola pode ser a de outra pessoa. Beleza? Vamos para a próxima aula!